Advogando, o podcast tanto da advocacia quanto daqueles que precisam da advocacia, ou seja, todo mundo. Quem é que não precisa de uma boa assessoria, de uma boa orientação, de um advogado, de uma advogada especializada? E neste bloco de hoje, eu trago um tema extremamente atual e relevante. Holding familiar. Ao tratar da holding familiar, eu começo colocando duas prateleiras na nossa discussão. Aspectos tributários, aspectos sucessórios. Então eu tenho o direito tributário e o direito de família conversando comigo, certo? Tenho a alegria de estar muito bem acompanhado. Eu só ando bem acompanhado. Isso é uma graça. Doutora Bruna, muito bom Olá, é um prazer estar aqui. tê-la mais uma vez conosco. Doutor Gabriel, uma alegria. Obrigado. Também hoje você faz a sua estreia, né, Sim. no nosso podcast. Prazer, não. E eu gostaria de começar com o seguinte corte. Holding familiar, qual é a importância tributária para a família, doutor Gabriel, que quer se organizar dentro dessa perspectiva? Por favor. Sim, acho que, Gustavo, a gente pode começar dentro dessa perspectiva que você contou, né? A matéria de hold que é tratada, que a gente lida no dia a dia, conversa muito bem com a área tributária e com a área sucessória. Então, elas estão muito interligadas. Quando a gente fala da parte tributária, a gente está falando tanto numa economia fiscal, numa economia tributária, então a gente está falando aqui de redução de custo fiscal, redução de tributos a pagar, quando a gente compara uma tributação na pessoa física e uma tributação na pessoa jurídica, que é justamente quando a gente está falando de hold. Então, a gente já trata de cara de uma possível redução de um custo que aquela família, que aquele patriarca, aquela matriarca possui por deter um patrimônio, seja ele operacional, empresas, seja ele imobiliário, que são o patrimônio imobiliário que a empresa detém. Me dá um exemplo prático. Faça aí uma projeção. Uma empresa familiar, como a maioria das empresas do Brasil, uma empresa familiar, o patriarca, a matriarca, já com a idade avançada, Perfeito. querem deixar a casa arrumada para os filhos. Como fazer sob a perspectiva tributária? Perfeito. Eu parto já para a perspectiva sucessória, que eu deixo para o final, porque como normalmente é mais animada, certo? Diga lá, doutor Gabriel. No campo tributário, Gustavo, geralmente a gente faz um comparativo entre, primeiro, pessoa física, pessoa jurídica. Tá. Aquela pessoa que detém um patrimônio imobiliário, por exemplo, na pessoa física, ela vai estar pagando um imposto de renda. A tributação só vai ser todo sobre ganho de capital, imposto de renda. Esse imposto tem uma alíquota progressiva, podendo chegar até 27,5%, seja na venda, seja no aluguel. Então, o que ele receber de aluguel e o que ele receber relativo à venda, à cessão do que ele está realizando, vai ter uma possível incidência aí de até 27,5%. Quando a gente vai para a pessoa jurídica, a gente está reduzindo essa alíquota máxima de 27,5% para uma receita da atividade, que, por exemplo, na compra e venda vai ali para os 6,73% e para o aluguel fica em torno entre 11% a 15% mais ou menos. Para tudo. Números, eles são imponentes. Se você mantém o seu patrimônio na PF, não na PJ, o imposto de renda está na tua garganta, mas se você leva para a pessoa jurídica organizada em uma holding, as alíquotas elas são indiscutivelmente menores. Quando eu pedi para você dar um exemplo, porque as pessoas querem saber do bolso, chefe. É verdade. As pessoas querem saber... Números, né? Números. Quanto é que eu vou pagar menos? Tá? Vamos para outro corte agora. Vamos para aquele momento que a família fica mais Unida. Mas é impressionante. Tem R$1 para dividir, o risco de ter confusão É grande. Doutora Bruna, qual é a importância da holding familiar para preservar os laços familiares? Exatamente. Porque é muito difícil você controlar, e aí eu faço
uma rápida reflexão. Por mais que se diga, não, na minha família não. Uma coisa é o núcleo duro da família. Quando o tempo vai passando, cada um casou, tem filhos que se casaram, que você perdeu o controle emocional da família. Você não sabe o tanto que cada um está precisando. E já está contando com aquele dinheiro. Com aquele dinheiro. Com certeza. Doutora Bruna, a palavra é sua. Bom, primeiro, né, quando a gente fala em inventário, a palavra logo que vem é briga. Né? Briga, litígio. Conflito, aquele litígio tipo, extremamente ultrapassado, de anos, né, na justiça. E a Hold, ela vem por essa ideia de trazer esse direito de família mais contemporâneo. Hoje, a ideia do direito de família é um direito de família extremamente fora dessa judicialização. Resolver as coisas antes, né, na paz, porque a família vai ter que conviver com aquela, né, com aquele acordo, né, vai ter que conviver com aquela divisão. Então, quando vem um terceiro como um juiz e divide da forma como ele quer, nem sempre aquele acordo é o melhor, né? Às vezes, queria manter a casa, queria vender a casa do pai, não, eu quero manter a casa. Ai, porque a empresa eu queria continuar. Ah, mas eu não tenho interesse nessa empresa. Então, quando a Hold chega, né, exatamente para fazer essa distribuição, já para ver quais são os afetos, né, que a gente fala muito de direito de família, né, nos afetos, né, e também as vontades dos patriarcas, né, da família dentro dessa empresa, a gente consegue respeitar mais as vontades e consegue construir um acordo melhor. Então, a Hold, apesar de ser uma criação, né, que vem da área tributária, ela vem para dentro do direito de família resolver afetos. Porque esse inventário judicializado, litigioso, de anos e anos, com a disputa que ao final o juiz vai ter que pegar aqueles bens, vender e simplesmente, né, passar a faca para cada um, isso é extremamente ultrapassado. Eu achei tão bonita essa referência. Os afetos, né? Uhum. Meu bem, meus bens, meus né? Bens, exatamente. Pronto. Rapidinho, os afetos são concretizados. E os afetos, inclusive, Gustavo, em relação ao divórcio, né? O Gabriel pode até falar um pouquinho mais sobre isso, porque a Hold, ela pode proteger até mesmo no caso de divórcio, de um segundo casamento, dos filhos do primeiro casamento estarem protegidos nesse segundo casamento. Então, ele acaba protegendo também os bens, porque já deixa aquela divisão já pré-determinada, aquela gestão de bens já determinada, né, Gabriel? Isso. Assim, a gente costuma falar, né, que o ato do patriarca ou da matriarca se antecipar com a Hold é um ato de amor pelos filhos, né? Você criou seu patrimônio durante a vida e muitas das vezes o que a gente vê na realidade é que esse patrimônio se desfaz posteriormente. Então, o ato de se antecipar para isso e planejar é justamente o que a gente vem conversar aqui agora. E um assunto que... E essa parte da antecipação que a Bruna está falando é muito engraçado, porque tudo tem que ter planejamento. A gente está passando por uma época de reformas, tá tendo a reforma tributária sobre o consumo, teremos a reforma tributária sobre a renda, e um exemplo que eu posso trazer para vocês é, quando a gente fala de Hold, a gente sempre liga a doação, antecipação de herança. E essa antecipação, por exemplo, hoje é tributada pelo imposto ITCMD, imposto sobre transmissão, e aí no caso da Hold, transmissão das cotas das empresas. O que acontece? Hoje, em alguns estados, essa alíquota é fixa. No estado de São Paulo, por exemplo, a alíquota é de 4%. A reforma que vem aí, o projeto de lei, traz uma disposição em que os estados têm que se adaptar a uma alíquota progressiva de até 8%. Então, a gente está falando aqui da parte do direito sucessório, que traz essa questão da antecipação e que ligada, relacionada com a parte tributária, a gente ainda com planejamento consegue trazer também uma redução fiscal. Então, como eu estou dizendo, é uma conversa muito interligada, né? Tanto a parte do direito tributário quanto a parte do direito sucessório tem que ter essa expertise, essa especialidade para conseguir resolver de forma, da melhor forma possível e trazer segurança jurídica para toda a família. O tema central é esse. Holding familiar amplia a margem de segurança jurídica, traz uma efetividade e uma afetividade nos relacionamentos, e você ter uma previsibilidade, eu acho que esse termo é maravilhoso, previsibilidade, as cotas estão em cima da mesa, cada herdeiro já sabe
o que vai receber, qual é o seu direito, Que vão pagar. o quanto vão pagar. Isso é E importante. quando você faz o planejamento por meio de uma holding, há toda uma blindagem patrimonial no sentido de organizar o hoje, mas, sobretudo, tornar o amanhã, que assim, nós temos algumas poucas certezas nessa vida. Eu tenho certeza do amor de Deus e eu tenho certeza de que a gente vai morrer, né? É verdade. Então, Amém, né? sim, faz parte, é o ciclo da vida. Sabendo que é uma certeza, preparemos-nos se há uma necessidade sucessória. Colocando aqui um ponto de desfecho na nossa conversa, fazendo um ciclo de início e de fim no tema da holding familiar. 1 minuto para você dizer, para quem nos assiste, qual é a razão principal de ele fazer uma holding familiar do ponto de vista tributário e do ponto de vista sucessório. Deixa eu começar por aqui. Doutora Bruna, holding familiar, importância sucessória do tema. Além da paz, da paz familiar, né? Hoje dos grandes desafios do direito de família é a solução pacífica de conflitos, né? Nós temos a questão dos desejos serem respeitados, né? Muitas vezes as pessoas, os decúges, né, que falecem, deixam desejos que eles não são respeitados. Então, às vezes, constrói, como o Gabriel falou, um patrimônio de uma empresa e ele não sabe como aquele patrimônio vai ficar, o legado dele, como ele vai ficar. Então, hoje, se você falar, por exemplo, de empresas familiares, esse legado é muito importante para o fundador. Então, quem é que vai tomar de conta? Como vai ser tomado de conta? Então, se isso já é decidido, inclusive o Gabriel pode até explicar melhor do que eu, de já escolher um gestor, de como ficarão as cotas. Então, isso é muito importante. E também em relação aos bens, né? Então, às vezes nós temos pessoas que têm preferência por bens dos pais, outros não. Então, isso já definido, isso acaba respeitando. Então, quem nunca ouviu aquela frase no escritório, eu deixei, né, meu pai disse que a casa ia ficar comigo, mas os outros irmãos não respeitaram. Se isso já é definido em vida, né, e lógico, né, tem que ter o acordo de todos, porque a antecipação de herança tem que ter acordo de todos, isso fica extremamente pacificado. O pai consegue intervir como o patrimônio dele vai ficar. Então, eu acho que isso é essencial. Hoje, dentro do direito de família, como eu falei, essa coisa antiquada de um litígio eterno, de pegar bem para pagar imposto, é extremamente mal planejado, só gasta dinheiro, né? Isso. E todo mundo fica insatisfeito. Holding familiar, vantagens tributárias. Holding familiar é planejamento, controle financeiro e proteção patrimonial. Acima de tudo, segurança, previsibilidade e controle de orçamento. O que a gente vê muito no mercado são promessas e muitas das vezes projetos mal construídos que geram ônus a pagar e não geram geram ônus, mas não geram nenhum bônus para as famílias. Então, para mim, holding tributária é redução de custo fiscal e planejamento financeiro. Uma orientação jurídica salva um problema. Lembro-me de que uma de minhas filhas, caçula, me perguntou, decidindo a sua vocação, papai, o que advogado faz? E eu respondi muito rapidamente. Advogado resolve problema. O papel do advogado é resolver problema. E neste corte de podcast, a gente vai tratar de direito de família. Alguns temas específicos e chamativos. Estou na companhia sempre maravilhosa da doutora Bruna, doutor Gabriel aqui, neste tema. E eu olho para a doutora Bruna e pergunto de forma bem direta. Doutora Bruna, inventário extrajudicial ou judicial? Extrajudicial, com certeza. Por quê? Por conta da rapidez. Hoje, as pessoas, né, querem rapidez e o judiciário não consegue entregar isso, né? Quando a gente fala num judiciário extremamente abarrotado, né, não adianta, criam-se varas, né, fazem concurso de juízes, mas ele ainda é extremamente moroso.
Então, quando a gente fala de um inventário, que é um valor que a pessoa vai receber, uma definição de vida, né? O inventário extrajudicial, ele tem esse processamento mais rápido, né? Se as famílias estiverem, né, em acordo, né, que isso talvez seja o principal impasse para um inventário bem feito, é eles estarem de acordo, é possível fazer um inventário extrajudicial em 2 semanas, né? Assim, o cartório, ele faz as contas, né, dos impostos e de forma muito rápida é feito esse inventário. Então, muitas vezes as famílias procuram o judiciário de forma errada, ou até mesmo, né, pessoas que não estão especializadas e há necessidade de fazer um planejamento, né? Vai fazer um inventário, qual é o dinheiro, né, que vai ter que ser separado para o imposto, né? Tudo isso no cartório já sai muito claro, né? No judiciário, acaba-se tendo muitas surpresas acerca desses valores. Então, quando eu entro com um inventário extrajudicial, a primeira coisa que o cartório faz é exatamente o cálculo do imposto que a pessoa vai pagar, né? Então, assim, eu acho que o extrajudicial, ele é rápido, conciso, e muitas vezes nós temos, dentro de muitos escritórios, serviços de mediações que podem realizar esse acordo entre as famílias, o que facilita bastante do que deixar ir para o judiciário, um terceiro decidir sobre aqueles bens. Perfeito. Na mesma linha de raciocínio, direito de família, divórcio. Pode ser no cartório? Ah, lógico que pode. Hoje o divórcio no cartório, ele está bem mais amplo, né? Inclusive com menores pode ser feito. Apesar de quando a gente tem menores, também tem que levar para o Ministério Público no Judiciário, o cartório tem que enviar. É possível que o casal pelo menos se separe, saia lá com o divórcio já feito. Então hoje, quando eu tenho, né, um casal, assim, casal não, né? O cenário ideal para um divórcio extrajudicial é um casal, né, que não tem bens ou tem poucos bens a partilhar. O ex-casal, né? O ex-casal, né? As pessoas. E não tenham filhos, né? E hoje nós conseguimos fazer um divórcio no cartório em 1 semana, né? Também, mais uma vez, é algo extremamente simplificado, né? Se não tiver imposto para fazer, né, para pagar assim, um bem que tem que, né, tem que calcular o imposto, fica ainda mais rápido ainda. Então, hoje, eu costumo dizer que é mais fácil divorciar do que casar, com certeza, né? Meu Deus. Os proclamas que tem no casamento, nós não temos no divórcio. Não precisa avisar para ninguém. Então, é muito mais fácil. Ainda na linha do direito de família, guarda de filhos. A guarda, ela pode ser compartilhada ou não compartilhada. A gente ainda usa a expressão guarda compartilhada, doutora Bruna? Então, o ideal é hoje que a gente fala em convivência, porque a gente não guarda criança, né? Então, criança não é uma propriedade para guardar, né? Então, a gente tem esse detalhe. O ideal é que seja realmente a palavra convivência. Inclusive, a gente não usa de jeito nenhum mais visitas. Então, qual vai ser o dia das convivências, né? Com o genitor e a genitora. Visita é o preso, né? Exatamente. Visita é o preso. Então, a gente utiliza. E, realmente, o que a gente tem mesmo, né? O nome que mais comum é guarda compartilhada. E hoje é a guarda legal. Hoje o ideal é que se tenha uma guarda compartilhada e que se pense, infelizmente, mas tem que se pensar como uma forma de contrato, né? Quanto mais detalhado os termos dessa guarda, melhor será a convivência com o casal. Por exemplo? Então, decidir, por exemplo, questão de vai tirar o passaporte, precisa da autorização de ambos os pais. O aniversário, as férias, dia fim de dos semana. Pais, isso, dia dos pais, dia das mães. É relação até coisas simples, né? Como festas no colégio, viagens, né? Tipo assim, com quem vai viajar, a autorização. Então, é importante que isso fique bem detalhado. Até decisões como mudança de colégio, que dá muito conflito entre os pais, colocar em atividades extracurriculares, né? Fazer uma natação, fazer um inglês. Então, tudo isso, quanto mais detalhado estiver esse termo de guarda e essas regras de convivência, melhor, né? Para a criança. Doutora Bruna, direito de família, o casal decidiu firmar no cartório o seu casamento, tá? E tá buscando escolher o regime de bens. Qual é, doutora Bruna, em regra, o regime de bens indicado para o novo casal? Bom, o regime legal é o regime de comunhão parcial de bens, né? Eu não diria que seria o mais indicado, porque depende do casal,
depende do patrimônio do casal. É o segundo casamento, é o primeiro casamento, então tudo isso tem que ser levado em conta. Então muita gente casa já com aquele comunhão parcial de bens e às vezes tem vergonha de conversar com seu companheiro sobre o regime de bens. Isso é importante que seja feito. Então, existem outros regimes de bens. E o pacto antinupcial hoje é um instrumento extremamente simples feito no cartório, em que as partes, né, o casal, dessa vez a casal, vai colocar como será feito. O regime de bens nada mais é do que as regras financeiras que aquele casal vai ter durante o casamento. Isso é extremamente importante ser colocado. Às vezes, o segundo casamento tem uma questão, por exemplo, de filhos, né, que vieram do primeiro casamento. Existe uma discussão de bens. Então, para evitar, né, determinadas confusões patrimoniais, o regime de bens existe para isso. E não existe só um. Existe, além do comunhão parcial, a separação, a comunhão universal, que é dos nossos avós, né? E a participação final dos aquestos, que é uma forma de regime de comunhão de bens que vai privilegiar as vontades, porque dentro da participação final dos aquestos, eles decidem o que será comum no casamento e o que será bem particular. Isso não é algo que as pessoas devem ter medo, né? Discutir sobre dinheiro não deve ser algo que deve ter medo durante o casamento. Pelo contrário, evita-se problemas. Advogando, o seu podcast